sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me cantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me cantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Estamos aqui novamente na casa de Maurício para a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós elevamos nosso pensamento pedindo a autorização da cúpula da casa, pedindo a proteção dos mentores desta casa e dos nossos protetores, para que o que aqui for falado seja realmente o que precisa ser ouvido por nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham. Então, para dar início, nós faremos uma prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, com esta prece, nós damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã encarregada do Evangelho no dia de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos humildes, aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes,
mas capazes aparentemente de compreendê-las. É preciso entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém, e pelos segundos os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Na antiguidade, prudente era sinônimo de empáfia, donos da verdade. É por isso que Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e humildes que se inclinam diante da sua glória. Assim acontece agora, com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos admiram-se que os espíritos façam tão pouco esforços para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com humildade e boa-fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe, para poderem aceitá-lo e ficar muito felizes em conduzi-los a si. O poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por todas as partes. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes convém mantê-los fechados. Sua vez chegará, mas primeiro é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus, e não o acaso, na mão que atinge o seu orgulho. Deus emprega, para vencer a incredulidade, os meios que julga conveniente, conforme os indivíduos. Não é o incrédulo que deve determinar a Deus o que fazer ou o que dizer. Se quiserdes me convencer, é preciso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes daquele outro, porque é isto que me convém. Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. O que diriam se o mais simples de seus servidores quisesse se impor a eles? Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade e não os que acreditam serem maiores do que ele. Não poderia Deus mostrar-lhe pessoalmente fatos sobrenaturais na presença das quais os incrédulos mais endurecidos se convenceriam? Sem dúvida poderia. Mas que mérito teriam eles? E, aliás, de que isto serviria? Não os vemos todos os dias negarem a evidência e até mesmo dizerem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la, e nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que tampa a visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira. E como um médico hábil, Deus corrige primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos, sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria. E então, vencidos pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmos em seus braços e, como filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Essa parte do Evangelho, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, num primeiro momento pode causar uma certa estranheza por Jesus se dirigir a Deus agradecendo que a verdade foi oculta aos sábios e aos prudentes e revelada aos simples. Porque num primeiro momento, numa análise mais rasa, nós poderíamos achar que pelas condições da matéria, os sábios teriam mais condições de entender a verdade pelo conhecimento terreno que eles obtêm. Mas não é disso, não é nesse ponto que Jesus se eleva a Deus e agradece. Ele agradece aos simples terem acesso a essa verdade, porque ele está falando dos simples
dos humildes, dos pobres de espírito, daqueles que espiritualmente estão abertos à vontade de Deus, aos desígnios de Deus e à vida espiritual. É nesse sentido que Jesus vê, nesses simples, maiores condições de apreensão, de conhecimento e de abertura à palavra de Deus e à vida espiritual. E é necessário também que se ressalve que prudente, na antiguidade, ele tinha uma significação diferente da prudência, da cautela, que hoje nós usamos para designar uma pessoa prudente. Na antiguidade era relacionado à empáfia. Os prudentes se consideravam os doutos, os donos da verdade. Então, com essa postura, com esse orgulho, como fala muito bem o texto, era impossível que essas pessoas, que esses indivíduos estivessem abertos à sensibilidade, ao tocante da vida espiritual. É necessário, ainda hoje, como diz aqui, que cabe ao Espiritismo, enfrentar essa mesma situação quando nós temos os orgulhosos que dizem que é preciso ver para crer, que é preciso que tenha uma compreensão, que é preciso que os fatos sejam comprovados para que eles acreditem. É necessário, então, que o Espiritismo e que as pessoas que os espíritos se dirijam às pessoas que estão abertas a essa verdade. Os espíritos, assim como a postura de Jesus, não estão preocupados ou não estão designados a sua mensagem aquelas pessoas que realmente a querem receber. Por mais que sejam pessoas simples e que não tenham toda a experiência dos sábios ou dos grandes sábios terrenos, mas o seu coração, a sua espiritualidade, o seu sentimento está aberto a essa mensagem. Eles conseguem ser tocados, não possuem o orgulho e o egoísmo que existem nesses outros. E é esses prudentes que a mensagem está se referindo. E poderia, há o questionamento até no final, se Deus poderia fazer com que essas pessoas tivessem a prova que quisessem. É óbvio que Deus, suprema inteligência, como o próprio Kardec colocou na codificação, poderia fazer isso. Mas ele é tão soberanamente justo e bom que ele não abandona esses filhos que não estão prontos, porque o seu espírito ainda não está pronto e o seu coração ainda não está pronto para sentir essa mensagem. Então, ele espera e se dedica àqueles que já estão abertos a receber essa mensagem. Mas uma coisa é necessário que se ressalve, que a ciência não é aparentemente um obstáculo para que a espiritualidade chegue a essas pessoas. Nós temos exemplos ao longo da história de sábios, de cientistas, de pensadores que estavam abertos a essa mensagem. Eles eram pobres de espírito, apesar do conhecimento que tinha. Pascal, o filósofo francês, ele afirmava que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita nos aproxima. Einstein, o célebre filósofo, físico alemão, ele afirmava, ele acreditava em Deus, ele afirmava que a ciência sem religião, ela é manca, e a religião sem ciência é cega. Então, de forma alguma, nós não estamos afirmando, muito menos Kardec ou os espíritos afirmavam que nós não temos que nos instruir, muito pelo contrário. Existe aquela máxima, espíritas, orai e instruí-vos. Então é necessário que nós tenhamos essa postura de humildade internamente, para que apesar das nossas conquistas terrenas, em estudos, em títulos, em tudo que nós possamos, enquanto encarnados, ter adquirido cognitivamente, que nós tenhamos essa postura humilde, que nós sejamos esses simples abertos a essa mensagem, porque Deus
na sua magnânima bondade, Ele está sempre de braços abertos para esses filhos, que mais dia ou menos dia, com mais resistência ou menos resistência, deixarão de ser incrédulos e estarão abertos. O véu do orgulho, o véu do egoísmo será retirado e esses filhos humildemente retornarão e abrirão seus corações, o seu espírito, para a mensagem divina. Então, fiquemos com essa reflexão e que nós sejamos, desde já, esses simples e pobres de espírito. Que assim seja. Agradecemos então a nossa irmã que fez a leitura, o comentário, pedindo que essa explicação chegue a todos, encarnados e desencarnados. E neste momento em que estamos encerrando o trabalho, pedimos por nós e por todos aqueles que nos acompanham, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão privados da liberdade, seja essa liberdade física ou espiritual, mas que todos possam receber a palavra, o consolo, a luz e possam sair desta situação melhor do que quando nela ingressaram. Pedimos que Maria, nossa doce mãe, nos envolva com seu manto de luz para que a nossa caminhada seja mais leve, mais clara, mais precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco.